Hoje eu vou falar de um assunto que é a base para a gente entender o movimento humano. Para a gente dominar o assunto exercícios terapêuticos, primeiro nós temos que dominar outras disciplinas que vão dar base para a compreensão do movimento humano. Vamos falar sobre as articulações. Seja bem-vindo, você está no canal Além da Cinesioterapia. Eu sou a professora Glaucio Gonzaga e aqui é o nosso lugar para falar sobre exercícios terapêuticos. Vamos falar hoje sobre um assunto de base, a base da base, na verdade, né? Vamos falar sobre articulações. O assunto desse vídeo é muito mais sobre anatomia do que sobre cinesioterapia propriamente, mas é um conhecimento indispensável para que a gente possa prescrever exercícios terapêuticos. A gente precisa saber, por exemplo, quais são os graus de liberdade que uma determinada articulação apresenta para fazer uma prescrição adequada. E os graus de liberdade que uma articulação apresenta é um conceito que está intimamente ligado à anatomia de cada articulação. Então, vamos entender como essa classificação funciona. Nós temos basicamente três tipos de articulações no corpo humano: as imóveis, aquelas que são levemente ou discretamente móveis e aquelas que são móveis. Vamos começar falando sobre as articulações imóveis. Quando eu falo sobre esse assunto, né, sobre articulações, eu costumo brincar que não dá para se ter tudo na vida. Ou você tem estabilidade ou você tem mobilidade. Conforme a gente vai ganhando estabilidade numa articulação, a gente acaba perdendo em mobilidade. E o contrário também é verdadeiro. Quanto mais móvel uma articulação é, menos estável ela tende a ser. Então, quando a gente fala das articulações imóveis, eu estou falando de articulações que oferecem muita estabilidade, porém nenhuma mobilidade. E nesse grupo nós temos as sinartroses. Essas articulações fibrosas podem atenuar a força, elas são capazes de absorver impactos. Em compensação, elas permitem pouco ou nenhum movimento dos ossos que formam uma articulação. Nesse grupo, nós temos as suturas e as sindesmoses. No grupo das suturas, nós temos o único exemplo das suturas do crânio, que são lâminas ósseas irregulares que vão se encaixando e estão muito fortemente conectadas por fibras contínuas ao periósteo. Essas fibras vão começando o seu processo de ossificação no início da vida adulta e depois são totalmente substituídas por osso. E quando a gente se refere a sindesmoses, são articulações que têm um tecido fibroso denso que vão manter os ossos juntos. A gente não vai dizer que o movimento é zero, mas o movimento é extremamente limitado em uma sindesmose. Algumas articulações com essas características no corpo humano são as articulações coracoacromial, a radioulnar média, a tibiofibular média e a tibiofibular inferior. Depois nós temos o grupo das articulações discretamente móveis, são aquelas que permitem um pequeno grau de movimento. Nesse grupo nós temos a sincondrose e a sínfise. No caso das sincondroses, nós temos articulações cujos ossos são unidos por uma fina camada de cartilagem hialina. Exemplos de sincondrose no corpo humano, nós temos as articulações esternocostais e as lâminas epifisiais antes do processo de ossificação. E também pertencente ao grupo das articulações discretamente móveis, nós temos as sínfises, que talvez sejam as mais famosas desse grupo. Na sínfise, nós temos um disco de fibrocartilagem que separa os ossos. Dois exemplos principais incluem as nossas articulações vertebrais, além da sínfise púbica. E agora vamos falar sobre as articulações que nos permitem grande parte dos movimentos que nós somos capazes de fazer, que são as articulações móveis. Uma diartrose ou uma articulação sinovial apresenta algumas características bem peculiares. Nelas, as superfícies dos ossos são cobertas por uma cartilagem articular. Além disso, uma cápsula articular envolve a articulação e uma membrana sinovial aderida ao interior da cápsula secreta o chamado líquido sinovial, que é um lubrificante da articulação. As articulações sinoviais variam muito em relação à sua estrutura e em relação à sua capacidade de movimento. E quais são esses diferentes tipos de articulações sinoviais? A primeira delas é a do tipo deslizante, também chamada de plana ou artrodial.
Nesse tipo de articulação, as superfícies articulares dos ossos são chatas e o único movimento permitido é o deslizamento não axial. Alguns exemplos de articulações deslizantes que nós temos no corpo humano são as articulações intermetatarsais, também as intercarpais e intertarsais, além das articulações dos processos articulares. O segundo tipo de articulação móvel é classificada como dobradiça, ou também chamada de gínglimo. Na dobradiça, uma superfície óssea articular é convexa, enquanto a outra é côncava. Geralmente, nós temos ligamentos colaterais fortes nessas articulações que restringem o movimento, tornando-o planar, em formato de dobradiça. Exemplo de articulação móvel do tipo dobradiça, nós temos a húmero-ulnar e também as articulações interfalângicas. O terceiro tipo de articulação móvel que nós temos é chamada de pivô ou também de trocóidea. Nesse caso de articulação, nós temos a permissão de fazer a rotação ao redor de um eixo. Exemplos de pivô, nós temos a articulação atlantoaxial e as articulações radioulnar proximal e distal. O quarto tipo de articulação sinovial é a condiloide, também chamada de ovoide ou de elipsoidea. Na articulação condiloide, a superfície articular de um osso tem um formato convexo oval, enquanto a outra tem uma superfície com formato côncavo. Nessas articulações, nós podemos fazer movimentos de flexão, extensão, abdução, adução e circundução. Nesse grupo, nós temos como exemplos da segunda à quinta articulação metacarpo-falângica e também a articulação radiocarpal. E o quinto tipo de articulação móvel é do tipo em cela, ou também chamada de celar. Nesse caso, as duas superfícies articulares dos ossos têm um formato de cela, como cela de montaria mesmo. O tipo de movimento permitido por uma articulação celar é o mesmo da articulação condilar, só que aqui a gente tem uma maior amplitude de movimento. Um exemplo de articulação celar é a articulação carpo-metacarpal do polegar. E o sexto tipo de articulação móvel é classificada como globosa ou esferoide. Nesse caso, as superfícies articulares dos ossos são reciprocamente convexas e côncavas. Numa articulação globosa, nós temos a capacidade de fazer o movimento nos três planos. Os exemplos são as articulações do quadril e também do ombro, especificamente a articulação glenomeral. Então, como a gente pode ver, as articulações móveis apresentam muitas variações em relação às suas estruturas, assim como em relação à capacidade de movimento. Por isso, nós também podemos classificá-las de acordo com o número de eixos de rotação existentes. A articulação que permite movimento somente em torno de um único eixo é chamada de articulação uniaxial. Aquela que permite movimento em torno de dois eixos é chamada de biaxial e em torno de três eixos, triaxial. Nós também podemos descrever a capacidade de movimento das articulações em termos de graus de liberdade ou do número de planos em que a articulação permite movimento. Então, uma articulação monoaxial, ela tem 1 grau de liberdade. Uma articulação biaxial tem 2 graus de liberdade, assim como uma articulação triaxial tem 3 graus de liberdade. Quais são os elementos de destaque nas articulações sinoviais? Nós temos a cartilagem articular, que é uma camada protetora formada por tecido conectivo denso, que vai cobrir as superfícies articulares do osso. Nós temos também a cápsula articular, que é uma dupla membrana que envolve cada uma das articulações sinoviais. O próprio líquido sinovial, que é um lubrificante da articulação, que normalmente é um líquido claro e levemente amarelado. Nós ainda podemos ter as bolsas e as bainhas tendíneas. A bolsa sinovial nada mais é do que uma pequena cápsula que fica próxima da membrana sinovial e é preenchida por líquido sinovial. Tem a função de amortecer as estruturas que elas separam.
Grande parte das bolsas separa os tendões do osso, assumindo um papel importante de reduzir o atrito nos tendões durante o movimento das articulações. Nós temos algumas bolsas em localizações especiais, como a do cotovelo. Nós temos uma bolsa subcutânea no olecrano, na região do cotovelo, que tem a função de separar o osso da pele. As bainhas tendíneas são estruturas sinoviais de membrana dupla que têm a função de revestir os tendões que estão em contato íntimo com os ossos. Na articulação do punho, por exemplo, a maior parte dos tendões longos que cruzam essas articulações são protegidos por bainhas tendíneas. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você, seja o estudante que está se deparando com esse assunto pela primeira vez, seja para você que já estudou esse assunto e está fazendo uma revisão. Aqui no canal a gente vai desde o básico da cinesioterapia, incluindo o alicerce para a gente entender o movimento humano, até a discussão de artigos e os assuntos mais avançados. E a gente tem uma playlist aqui no canal chamada Para os Seus Estudos, que tem os assuntos mais básicos de cinesioterapia para te ajudar nessa jornada. Um grande abraço e até a próxima!